Galera, hoje nós vamos falar sobre um tema que vai jogar energia lá em cima, hein? Alegria aqui nesse canal, porque nós vamos falar sobre morte. Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. Que papo massa, né? Pra retornar aqui pra esse canal. Fiquei um tempão sem fazer vídeo e achei que era o momento apropriado pra falar sobre esse tema, porque a gente acabou de ter um episódio em The Last of Us que gerou todo um rebuliço, né? Falou-se muito na internet por conta de um evento específico, a morte de um personagem. Não vou dar spoiler porque é uma série que tá no momento aí. Talvez você não esteja assistindo e não saiba o que acontece no jogo. O que eu posso dizer é que cagou a semana de todo mundo, assim, porque o episódio sai no domingo, cagou a semana de geral. E esse episódio, especificamente, esse sentimento que eu carreguei ao longo da minha semana, né, e ficar falando com as pessoas e pensando sobre isso, me deu essa ideia de fazer esse ranking que eu trago pra vocês hoje. Até porque, ao longo dos anos, aí, a gente consumindo várias séries, muitas mortes foram marcantes, impactantes. Quantas vezes a gente não ficou de luto por perder, por ter que se despedir de determinados personagens? Às vezes é a forma surpreendente como eles se vão, né? O roteiro não dá pistas de que aquilo vai acontecer, ou às vezes é a maneira extremamente violenta e pesada. Enfim, são várias formas de deixar a gente extremamente impactado quando o assunto é mortes em séries. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre as mortes de séries que mais me impactaram. Hoje a gente vai sair daqui bem chateado, bem triste, meio que na vibe daquele meme do cachorro magrelinho, né? Cantando a música ali em despedida a ele, saudoso magrelinho. Agora eu voltei e você partiu. Não acredito, magrelinho, puta que pariu. Agora eu estou aqui, tô boladão. Senhoras e senhores, eu sou Rory Moraes, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal e, como sempre, não reparem a bagunça, tá? Desculpe a demora, faz tempo que eu não venho, mas o trabalho e a vida adulta não me permitiram vir aqui, estava agoniado já pra voltar. Também tô me recuperando de um resfriado aí que já tá completando seus 3 anos, mais ou menos. Eu já tô achando que é uma coisa meio The Last of Us mesmo. Talvez uma nova cepa que está surgindo aí dentro de mim que vai acabar com toda a humanidade. Hoje vamos falar aqui sobre as mortes nas séries que mais me impactaram, me chocaram, me emocionaram e que até hoje, quando eu lembro delas, eu fico arrepiado, revivendo aquele sentimento do momento em que eu vi aquela cena. Então, alguns recados importantes aqui pra gente começar e pra que você tenha uma experiência legal com esse vídeo. Primeiro, eu vou falar sobre 10 séries e essas 10 séries eu vou falar spoilers, né? Então, se você é uma pessoa muito sensível a spoilers, não recomendo você assistir esse vídeo porque eu vou falar de momentos chaves, momentos muito importantes e isso pode acabar estragando sua experiência com essas séries. Outro recado importante, né, vale sempre que eu trago uma lista, eu bato nessa tecla. Essa lista aqui é a respeito da minha experiência, das coisas que me marcaram. Então não adianta você falar assim, pô, mas não tem aí a morte do Charlie de Lost, sei lá. Cara, não tem, porque não foi uma morte que me impactou tanto quanto essas aqui. Mas eu sempre convido vocês a comentarem aí. Então se vocês sentirem falta de alguma, lembrou de outra, comenta aí, tá? É sempre bom a gente fazer essa troca. Quem sabe eu não faço também uma parte 2 desse vídeo aqui, com as sugestões que vocês deram. Então vamos logo para a nossa lista, recados estão dados, atenção, a partir de agora muitos spoilers e a primeira série que eu quero trazer no 10º lugar é Succession. Em Succession a gente acompanha ali uma disputa pela herança, né, por quem vai ocupar a cadeira de Logan Roy, que é um magnata de um grande conglomerado de mídia. Ele é um tremendo de um desgraçado, né, um ricaço super poderoso, da pior estirpe possível, mas a série sempre mostrou esse cara como alguém extremamente sagaz, tá ligado? Ele é o cara que tá sempre um passo à frente, às vezes a galera com planos extremamente bem elaborados, no fim das contas, ele sempre vence, porque não é à toa, ele é Logan Roy. Eis que nós chegamos no 3º episódio da 4ª temporada, que é a última delas, né? E é o casamento do Connor. O Logan, como um bom pai ausente que ele é, está indo cuidar da vida dele, não tá no casamento. E, meus amigos, aí chega o grande spoiler aqui da situação e uma das mortes mais bizarras e surpreendentes do mundo das séries, digamos assim, porque ela vai completamente de encontro a tudo que a série tinha nos vendido e a tudo que se esperava desse grande momento, até porque essa série ela é sobre a tal da sucessão. A gente fica sabendo que o Logan morreu em um voo
E a gente não vê isso acontece fora da tela. Ele morre por alguma condição cardíaca, sei lá, mas é uma coisa muito banal e nada grandiosa, né? Eu acho que só essa mensagem já é muito legal, né? Porque independente do poder, a influência que ele tinha, a grana que ele tinha, somos todos humanos, ele morreu de uma maneira mais humana possível, extremamente vulnerável. A escolha de matar ele, primeiro, num começo de temporada, então a gente não achava que isso ia acontecer naquele momento, mas tudo que acontece antes, o último diálogo que ele tem com os filhos, que ele fala que eles não são pessoas sérias, e aí a forma como ele morre, porque ele não quis usar meio de compressão, sei lá, e ele morre num voo de uma maneira extremamente banal e até meio patética pro que se esperava desse personagem aí, eu acho que torna essa morte uma das mortes mais bem escritas e mais emblemáticas das séries de TV. Na 9ª posição, eu vou falar sobre a série Industry. Bom, pra quem não conhece Industry, a gente acompanha um grupo de trainees, né, uns estagiários querendo entrar nessa empresa, a Pierpoint Company, que é uma empresa de finanças, investimentos e tudo mais. Quem conseguir entrar, passar por esse estágio, ser selecionado e virar funcionário dessa empresa, vai ter a sua vida transformada. Então a galera tá se matando no melhor estilo trainee, no melhor estilo estagiário. O negócio é realmente uma grande putaria. E essa dinâmica é muito interessante, muito bem construída. A gente fica aflito pela forma como cada um desses estagiários está lidando, a pressão que cada um tem. Nesse grupo aqui a gente tem um personagem que se chama Harry. Ele é um estagiário ali que tá nessa luta também, extremamente dedicado, workaholic. O cara tá dando a vida para conseguir essa vaga, para impressionar o chefe dele. E aí é aquilo, tomando remédio, dormindo no banheiro, ele dorme no banheiro da empresa uns minutos e volta para continuar o trabalho dele, continuar a pesquisa lá que ele tá fazendo. E por um momento ele começa a chamar a atenção do chefe dele e isso vai empolgando também quem tá assistindo. Você fala, pô, que massa, né? Finalmente a gente tá vendo alguém vencer algo aqui nessa disputa, alguém se dando bem, mas ele vai do céu ao inferno muito rápido. Ao passo que ele tá ali impressionando o chefe dele, ele vai fazer a impressão do relatório que ele preparou e ele erra uma página ali, falta uma página na impressão, não lembro direito, mas isso é o suficiente para esse cara entrar em parafuso. Ele vai pro banheiro e lá ele tem uma parada cardíaca, se eu não estou enganado também, ele morre ali no banheiro, ele é encontrado depois, então ele não aguentou a pressão e o peso daquele fracasso que poderia jogar no lixo todo o esforço que ele teve, toda a dedicação que ele teve ao longo desse período. Então é uma morte muito triste que eu não esperava, deixa aquele gosto extremamente amargo no final do episódio. Aquelas pessoas, elas são só um número e depois que isso acontece, vamos limpar e vamos abafar isso e continuar, porque os negócios precisam seguir. É uma morte muito pesada, eu fiquei pensando nela por um tempo e eu acho que ela é um fator decisivo para que esse primeiro episódio seja um baita cartão de visita para a Industry, então por isso ela tá aqui no 9º lugar. 8º lugar eu coloco For All Mankind. É uma série que faz um exercício interessante que é como seria se a União Soviética tivesse ganho a corrida espacial e a Guerra Fria, enfim, e aí todos os desdobramentos dessa realidade alternativa, digamos assim. Como estamos falando de uma série de ficção científica e que tem esse conflito entre Estados Unidos e União Soviética, tem todo um lance de espionagem, toda aquela coisa, a gente tá falando também de uma série que tem muitas mortes, algumas mortes muito surpreendentes, bem escritas, bem desenvolvidas, mas a morte que eu quero destacar aqui é uma morte que acontece na 2ª temporada, na verdade é uma morte dupla, porque eu estou falando do casal Gordon e Tracy. O Gordo é um personagem que talvez seja o melhor personagem dessa série, ele é o personagem que tem mais camadas, ele é o personagem mais complexo, ele vive uma dualidade, porque ele é um cara que tem problemas de vício, ele tem vários traumas do período que ele passou na Lua, quando ele volta de lá, ele tem vários problemas conjugais, ele se separa da mulher, e quando ele começa a se recuperar, quando ele começa a sair dessa fossa e voltar a ser aquele personagem carismático, energético que a gente conheceu, ele vai lá pro espaço, vai com a esposa dele, porque a esposa dele também é piloto, também é astronauta, e eles precisam se sacrificar para salvar toda a base. Basicamente, eles estão sem equipamento, eles precisam ir lá para apertar um botão, sei lá o quê, para melhorar a pressurização, enfim, apertar um botão espacial para salvar todo mundo. Mas o que é muito doloroso dessa cena é que eles estão indo para uma missão suicida e pouco antes deles de fato abrirem a porta e sair para a missão, eles têm um último momento ali de conexão, eles trocam olhares, trocam ali algumas palavras de carinho,
de uma forma que a gente que estava acompanhando e que torcia por esse casal e por esses personagens queria muito ver, mas é muito doloroso ver nesse momento, porque a gente sabe que logo a gente vai estar se despedindo. E para ser mais doloroso ainda, a cena é extremamente bem feita, né? Eles se cobrem ali, fazem uma gambiarra para poder ter um traje espacial minimamente para aguentar os poucos segundos de exposição à atmosfera lunar. E quando eles saem, após uma despedida que é muito triste, esse traje começa a rasgar e aí você vê o sangue saindo ali aos poucos e cada segundo que passa dessa cena é uma aflição, porque a gente tem ainda a esperança de que eles vão se salvar, de que eles vão sair dessa, mas a vida no espaço é muito dura, meu parceiro, e isso não acontece. E aí a gente tem uma morte dupla, a morte desse casal, que é muito, muito dolorosa. Até hoje eu lembro dela com muita tristeza. Eu revi as cenas dessas mortes que eu tô falando aqui pra falar pra vocês e eu não recomendo pra ninguém. Foi realmente muito doloroso, então por isso For All Mankind está aqui na 8ª posição. Na 7ª posição, The Leftovers. The Leftovers tem uma particularidade, né? Ele é baseado no livro do Tom Perrotta, que é um livro... Enfim, é uma trama muito filosófica, ela tem todo um lance metafísico, fala sobre espiritualidade, fala sobre realidade alternativa, fala sobre temas que nós não temos capacidade de compreender, que nós não temos certeza, que não é científico, então por isso que ela é tão intrigante, né, que ela faz a gente pensar tanto. Basicamente a trama dessa série é 2% da população mundial desaparece de uma hora para outra, quase como o lance lá do Thanos estalando o dedo, e a gente vai acompanhar como a humanidade lidou com isso. Muita gente vai virar fanático religioso e vai dizer que é o arrebatamento, e vão tentar entender por que aquelas pessoas foram as escolhidas e não as outras que ficaram. Algumas pessoas vão ficar tão quebradas e tão traumatizadas que vão desligar quaisquer convenções que a humanidade já tem, ou regras, e vão passar por cima de tudo isso. A humanidade vira um grande caos e a gente acompanha isso a cada episódio. Eu vou falar aqui sobre o episódio 8 da 2ª temporada. É um episódio que se chama International Assassin. Esse episódio, ele é uma fritação total, então não se atentem aí à explicação necessariamente, porque essa série, mais do que você entender, você tem que senti-la, e esse episódio eu acho que é o melhor exemplo de como The Leftovers bate e bate forte. Nesse episódio, o Kevin, que é o nosso personagem principal aqui, ele acorda no plano espiritual depois de tentar se matar numa banheira, então ele vai para esse plano e a partir desse momento ele está dentro de uma trama de espionagem que tem todas aquelas características, né, aquela tensão e tudo mais, mas com o jeitinho The Leftovers e todas aquelas coisas e simbologias e questões filosóficas que só essa série é capaz de trazer. Em meio a essa confusão, ele conhece uma pequena garotinha que acompanha ele ao longo desse episódio, e a gente vai descobrir que essa garotinha é a representação nesse plano espiritual da antagonista da série, que é a Patty. O que é mais impactante desse episódio é que a gente que odiava aquela personagem, né, que entendia que era a vilã, através dessa pequena garotinha que fala sobre a vida dela e as coisas que ela passou e as coisas que ela sente, a gente passa a se conectar com a personagem da Patty e essa humanização que a personagem passa durante esse episódio só serve para que a facada que a gente vai tomar no final dele seja mais dolorosa. Porque lá no final do episódio o Kevin precisa matar essa pequena garota, na verdade, essa representação metafísica da Patty ali naquele universo. Ela fala pra ele, você vai precisar me derrubar nesse poço, e tem todo um diálogo ali que é muito profundo, e aí ele fica relutando, porque afinal de contas ela é uma criança, mas também é o lado humano daquela personagem que ele odiava e a gente odiava, mas assim como a gente, ele tá conectado, ele tá empático ali com aquela pessoa, e ele fica relutando em fazer isso, e de repente ele empurra a garotinha. E, cara, eu fico arrepiado só de relembrar, de falar sobre essa cena pra vocês aqui. E revendo ela, eu me recordei o porquê que essa série tá ali no top 10 de séries da minha vida. Por que ela é tão fantástica. Não é à toa que ela é considerada uma das melhores séries de todos os tempos. Então, se você ainda não assistiu e você tá aqui tomando esse spoiler, vai lá e assiste essa série, porque eu tenho certeza que mesmo sabendo que isso vai acontecer, isso vai doer demais, e talvez você tenha interpretações variadas e muito diferentes das que eu tive, vale a pena demais. Então assista The Leftovers, e tá aqui a nossa 7ª morte mais impactante das séries. Na 6ª posição, This Is Us. This Is Us entrou recentemente nesse panteão das séries que mais me marcaram, mais me emocionaram
ao longo da minha vida. É uma série que é muito emocionante, é uma série que a gente acompanha ali e passa a fazer parte dessa família, porque a gente acompanha várias gerações dela, né? A gente vê ali nessa série diferentes linhas temporais desses personagens, então dificilmente a gente não se apega, não fica torcendo por eles. E um evento canônico aqui, decisivo dessa série, desde o primeiro episódio a gente entende isso, é a morte do pai dessa família, né, do Jack, que cruelmente a série mostra pra gente ali em flashbacks o quanto esse cara era fantástico, amoroso, carinhoso, cuidadoso. O olhar que esse cara tem pros filhos, pra esposa, é um olhar de amor genuíno, e a gente sente isso em cada aparição dele. E requintes de crueldade dessa série, porque ela faz isso e ao mesmo tempo ela deixa claro que em breve a gente vai se despedir dele, a gente vai saber como é que ele vai morrer. Isso faz com que ao longo da série a gente fique toda hora especulando e achando que é agora, chegou o momento. Ele sai bêbado de carro, a gente fala, ele vai morrer agora. Ele pula na piscina, você fica, não, é agora que ele vai morrer. Não, ele tá comendo uma pipoca, você acha que ele vai morrer engasgado, você fica nessa agonia, porque ao mesmo tempo que você não quer se despedir, você sabe que esse vai ser um grande momento dessa série. É aí que chega a tal da despedida do Jack. A gente fica sabendo que ele morre porque a casa deles pega fogo e ele entra como pai cuidadoso e protetor que ele é para salvar todo mundo, tira a família lá de dentro, mas ele percebe que o cachorro da família ficou lá dentro, o cachorro que era uma das coisas que a filha dele mais amava, a filha na qual ele estava tendo uma dificuldade de se conectar. Enfim, tem todo um background muito pesado para essa decisão dele, mas ele decide entrar na casa, salvar o cachorro, e aí você acha que ele não vai sair dessa, ele vai ficar lá dentro, e não, ele sai. Olha como essa série é sádica, cruel, desgraçados. Ele sai lá de dentro, aí você tá feliz, você fala, caramba, ele não morreu, ele tá lá no hospital conversando com a esposa dele, ele faz uma brincadeira, sai da frente da TV, que eu quero ver a TV. E essa é a última fala que ele diz pra ela, porque ele tem problemas respiratórios em função da fumaça que ele ingeriu. A série poderia fazer uma despedida grandiosa, ele ali dentro do incêndio, mas é assim que acontece, né? A morte na vida, a gente nunca espera, a gente nunca sabe qual é a última coisa que a gente vai falar pra alguém, a gente nunca sabe em que momento isso vai acontecer. É muito difícil você acompanhar essa série e não sentir o baque desse momento e também não entender o porquê que isso vai influenciar tanto cada um dos personagens, a construção disso, a ligação desses eventos que a série faz é brilhante, assim, não é à toa que é uma das séries também que virou aí top 3 talvez da minha vida. Eu amo demais This Is Us. E ela não podia ficar de fora, obviamente, dessa lista, então 6º lugar aí pra despedida de Jack de This Is Us. 5º lugar vai para One Tree Hill. Eu atribuo a essa série, talvez ela e Heroes, essa paixão que eu tenho por séries, essa vontade de falar sobre, de criar conteúdo. Hoje eu assisto 6, 7 séries ao mesmo tempo, sou um grande viciado e eu acho muito por causa de One Tree Hill ou Lances da Vida, né, como passava lá no SBT, que foi onde eu comecei a assistir. One Tree Hill é uma série adolescente que traz ali aquela temática de colégio, né, de ensino médio com o basquete, que é uma coisa que eu sempre gostei também. Por ser uma série que traz também temáticas muito pesadas, a gente tem aqui algumas mortes bem impactantes, como a morte do Q, o personagem que era um adolescente que tinha uma vida bem problemática, bem pesada e que encontrava no basquete ali a fuga, e era ali que ele era alguém muito bem sucedido, né? Muito doloroso, minha esposa chorou aqui que nem uma criança vendo essa cena, mas não é essa morte que eu quero trazer aqui. Eu acho que a principal morte, talvez não, é o principal evento de One Tree Hill, é o que acontece no episódio em que o Jimmy entra na escola armado e ele quer matar os colegas e tudo mais. Então, primeiro que a gente já traz essa discussão que é muito pesada e que é muito relevante desde muitos anos já, em relação ao armamento lá nos Estados Unidos e todos esses episódios de atiradores que acontecem lá. É um episódio que discute também saúde mental, bullying, muitos temas que são extremamente relevantes, necessários, né? Mas o que acontece é que depois de toda essa confusão, todo aquele rebuliço, o cara armado e toda a repercussão disso, os alunos fugindo, os pais do lado de fora ali tentando saber o que tá acontecendo, a polícia cercando o lugar, uma confusão só. O Jimmy está lá com a sua arma em punhos apontada pro Lucas, o personagem principal, que tá com a peita no colo, ela que foi atingida. O Keith aparece, o Keith que é a figura paterna do Lucas, né, o tio dele, um personagem que a gente aprendeu a gostar muito, porque ele é um cara que é muito carinhoso, e mais uma vez ele se coloca à frente ali pra proteger o Lucas, convence o Jimmy a deixar ele ir embora,
e tenta ali convencer o Jimmy a não fazer nenhuma besteira, mas o Jimmy acaba tirando a própria vida e o Keith não consegue impedir que essa morte aconteça. Você já tá arrasado nesse momento porque é uma temática muito pesada, né? Mas não satisfeita, a série coloca o Dan ali, o irmão do Keith, que tem toda aquela rivalidade que é construída ao longo de toda a série até chegar nesse momento, e o Dan usa e aproveita dessa oportunidade para dar um tiro no próprio irmão, e aí o episódio acaba ao som desse barulho seco da bala, e você fica completamente em choque, arrasado e desacreditando que aquilo ali realmente aconteceu. Por ser uma série, né, com essa cara adolescente, essa coisa até um pouco inocente, vamos dizer assim, você fala, não, isso aí não aconteceu, no outro episódio ele vai estar bem, vai estar no hospital. E não, meus amigos, ele se vai, e isso também vai gerar um ponto de virada muito, muito importante para essa série, para a história dos personagens. Foi uma das despedidas mais dolorosas que eu já assisti numa série, não tenha dúvida, até hoje eu lembro desse momento, assisti também essa cena, e cara, que cena impactante, que cena difícil de assistir. Quinto lugar, então, para One Tree Hill. Vamos pro quarto lugar agora, que eu dou para essa série que não tem como não colocar essa cena aqui, que é Breaking Bad. Já que estamos nessa toada aí, né? Tô falando de séries da minha vida, Breaking Bad talvez a minha série favorita. Com essa temática a gente pode esperar muita morte, né? Essa série tem muitas mortes. A gente tem a morte da Jane, a morte do Gus e do Hector Salamanca também é um momento muito impactante. A gente tem a morte do Gale, que é também, em essência, a morte da inocência do Pinkman, é um momento de virada muito importante desse personagem tão querido pra gente. Tem a morte do Mike também. Enfim, tem várias mortes aqui nessa série, mas tem uma que eu acho que é unanimidade. Se você perguntar pra qualquer pessoa que já assistiu Breaking Bad, falar qual é a morte mais impactante dessa série, estamos falando do momento em que o Hank morre. Essa cena é extremamente bem construída, porque os eventos vão levando ali pra essa situação onde o Walter e o Hank estão ali de reféns desse grupo de nazistas malucos, eles querem o dinheiro e tudo mais, e o Walter fica tentando barganhar ali e fica negociando com esses caras e falando, não, eu tenho muito dinheiro que tá ali não sei aonde, liberta ele, fica falando pro Hank, fala alguma coisa e tal, e aí esse momento é muito duro, cara, porque o Hank fala pro Walter, cara, você é a pessoa mais inteligente que eu conheço e você ainda não percebeu que esses caras, eles já tomaram a decisão deles, eles vão me matar e tal. Essa reação do Hank de não se dobrar, de manter a integridade dele, esse cara durão, isso condiz demais com esse personagem. Ele não vai negociar com esses caras, ele não tá nem aí, ele não quer saber. E tem também a parte do Walter que tá ali sendo quebrado e vendo o mundo dele, né? É aquela coisa, ele foi do auge do rei das drogas e sentiu o gosto do poder e de ser o melhor em alguma coisa, para agora ver o mundo dele ruindo, e essa morte em particular, ela é muito simbólica. Tem uma questão de espelhamento, quando ele cai ali, fica diante do Hank, também é um paralelo com o que acontece com o Gus, então ele passa a ocupar a posição do Gus de perder alguém muito importante por conta dos próprios atos e decisões dele, né? Ele virou ali, de fato, um vilão, o vilão dessa série. E aí a gente tem a atuação do Bryan Cranston, né? Que é um cara que entrega tudo, pô. Você sente a dor nessa reação dele ali, a derrota dele jogado no chão, e o episódio faz questão de matar o Hank bem no começo, pra gente acompanhar a caminhada do Walter ali naquele deserto, sentindo o peso das suas ações, o peso da culpa. Qualquer pessoa que gosta muito de série vai colocar essa morte aqui na lista. As próximas mortes, eu acho que todas elas são meio que consenso. E a gente começa a entrar, então, nesse hall das mortes que não podem ficar fora de uma lista como essa, por isso, quarto lugar para a morte do Hank em Breaking Bad. Vamos entrar agora no nosso pódio. Terceiro lugar vai para The Walking Dead. Você já sabe de que morte que eu vou falar, né? The Walking Dead, essa série de zumbi, todo mundo morre, tá todo mundo morto, é uma desgraça, toda hora você tem que se despedir de algum personagem, mas tem uma morte que ela já era muito esperada, porque ela acontece nos quadrinhos também de uma forma genial, então tinha toda uma expectativa, a série sabia que os fãs estavam esperando por esse momento. Estamos falando da 6ª temporada de The Walking Dead, o episódio final, eu me lembro até hoje, eu lá na casa da minha esposa, que na época era minha namorada, preparamos um banquete para assistir o episódio da semana, que seria o episódio da morte do Glenn. Eles preparam um episódio e no final dele nós temos o Negan ali com todos os personagens da série rendidos e ele resolve fazer o quê? Um unidunité para decidir
quem ele vai matar. O Unidunité mais emblemático da história do entretenimento, junto ali talvez com o Unidunité que o Prior fez naquele jogo dos palitinhos, né, pra escapar do paredão, que inclusive teve comemoração aqui no prédio, aqui em volta, foi realmente histórico, mas esse Unidunité foi tenso demais. A gente tava comendo ali, a comida parou aqui, e aí ele decide quem ele vai matar, e a gente acompanha isso naquele estilo POV, né, o nosso ponto de vista. A gente tá ali com o olhar do personagem, ele dá o porradão com a Lucille, o bastão sanguinário dele, e a gente vê o sangue escorrendo e acaba o episódio. Isso significa, meus amigos, que a gente só saberia quem ele atingiu na temporada seguinte. No ano que vem, a gente ficou um ano remoendo esse gancho, que muitos acham um gancho incrível, mas eu acho um baita de um gancho safado. Mas a gente volta um ano depois que estava todo mundo puto com esse gancho aí, pra ver o primeiro episódio da 7ª temporada, onde a gente vai acompanhar a mesma cena, o mesmo Unidunité, só que dessa vez não POV, a gente vai ver tudo. E o Negan decide descer a marretada na cabeça do Abraham, que era um personagem que a gente até gostava, mas como eu falei, era um personagem do núcleo B dessa série, né? Não estava ali entre os primeiros personagens e os personagens de maior relevância para a história. A gente fica chocado com a surpresa, a cena é muito pesada, muito bem feita, mas o que acontece é que não dá tempo nem da gente questionar, sério, era isso? Era o Abraham? A galera não obedece o Negan que dá orientação, fala, ó, se vocês se mexerem, se vocês causarem, eu vou continuar dando uma retada no povo aqui, e eles não obedecem e, de surpresa, se você piscar, você não vai ver, porque é muito rápido, o Negan dá um porradão na cabeça do Glenn. E aí o que é muito sádico aqui? Ele faz isso depois de ter feito todo esse Unidunité, a gente ainda tava processando aquela coisa, ele dá um porradão no Glenn, na frente da esposa dele, a Maggie, que tá grávida ainda por cima. E aí os produtores aqui calaram a minha boca, porque eles não só foram muito corajosos ao matar o Glenn, sim, e seguir a história dos quadrinhos, né, o material base, eles também replicam exatamente o quadro lá aquela cena no quadrinho, como fica deformado ali o rosto do Glenn. É muito desconfortável de ver, mas eu achei muito corajoso, e esse é o último grande respiro também dessa série, que morre aqui junto com o Glenn. Depois que The Walking Dead entrega esse momento, ele nunca mais entregou nada, a série realmente afundou. Eu abandonei, nem acompanhei o final da série, mas eu me lembro com muito carinho, é bem esquisito dizer isso, mas eu me lembro com muito carinho desse momento, porque foi um episódio histórico, foi um momento muito foda de The Walking Dead, e uma despedida também incrível. Então, por isso, abrindo o pódio aqui, medalha de bronze, a morte do Abraham e do Glenn em The Walking Dead. Segundo lugar vai para Dexter. Em algum momento, num passado longínquo, já foi uma das produções mais relevantes da cultura pop. É uma série fantástica que também, assim como The Walking Dead, logo caiu no esquecimento porque a qualidade da série foi pro buraco. Mas até a 3ª temporada era uma série incrível, era uma série que vinha em ascensão, vinha de temporada, uma melhor que a outra. Na 3ª temporada ele se depara com o melhor vilão que essa série já teve, que é um serial killer, o Trinity Killer. E quando o Dexter encontra esse cara, ele acaba encontrando também um desafio muito interessante, um divertimento, alguém que está à altura dele, alguém que não só se conecta com ele por ser parecido, por ter essa coisa de querer matar e tudo mais, mas que é um personagem que é muito sagaz também. Então a gente fica acompanhando essa coisa de gato e rato, esse xadrez ali que os dois ficam jogando, um tentando pegar o outro, um tentando descobrir quem que o outro é, até que o Dexter se empolga um pouco nessa dinâmica, né? Ele vence, ele vai subjugar o Trinity Killer aqui, só que ele fica tão empolgado em contar essa vitória ali que ele acaba se expondo demais. O que acontece, meus amigos? Ele vai matar o Trinity Killer, vai fazer aquele ritual todo que ele faz, vai botar o nosso personagem aqui, nosso vilão, dentro daquela bolha plástica, e tem todo um diálogo muito profundo, e ele mostra lá as fotos das vítimas, aquela coisa que o Dexter fazia e que era muito legal. Quando ele volta pra casa e você acha que tá tudo perfeito, tá tudo lindo, ele liga pra... Aliás, ele escuta um áudio que a esposa deixou gravado, falando, eu tava aqui com o nosso filho, não sei o que lá, amo você, espero que você esteja bem. Aí ele liga pra esposa, a esposa não atende, ele vê que o celular tá ali, né, a bolsa dela tá ali, e aí ele já percebe que tem alguma coisa errada, ele sai correndo, e quando entra no banheiro, o filho dele, o bebezinho, está numa poça de sangue, e a Rita, a esposa dele, tá na banheira morta pelo Trinity Killer, que fez o serviço antes do Dexter conseguir vencer o vilão.
Ninguém esperava isso, a gente que tá assistindo é pego de surpresa, a gente fica... Cara, você fica sem fôlego, assim. Quando acabou o episódio, eu fiquei um tempo assim, ó, esperando e processando e vendo os créditos passando e não acreditando que aquilo tinha acabado de acontecer. Porque, cara, é muito cruel eles terem feito isso aqui. E essa morte, ela é muito simbólica também porque ela fala muito sobre o destino desse personagem. Essa temporada discute muito essa questão de humanidade, como esse cara que carrega esse mal dentro dele pode ter, em paralelo, pode sentir a felicidade, o acolhimento de uma família, pode ter uma vida normal, pode ter o amor de uma esposa. E eu acho que, na verdade, assim, apesar de ter achado muito corajoso e ter sido uma despedida muito dolorosa, a saída da Rita dessa série é também a morte da série, porque eu acho que essa discussão, esse dilema que o personagem tem de tentar conciliar esse vício, essa coisa de matar com a vida normal, é o que era mais interessante de Dexter, né? E quando eles matam a Rita, eles abrem mão disso. Também a série depois nunca conseguiu preencher, ocupar o espaço da personagem. E a pobre da Rita, então, que Deus a tenha, esteja num lugar aí em paz, fica aqui no segundo lugar dessa lista extremamente mórbida. E, meus amigos, esse vídeo já está enorme, muito triste e deprimente, mas eu preciso pedir, se você está curtindo aqui esse conteúdo, se você gosta desse tema, gosta de séries, gosta de listas, se inscreve no canal aí, deixa o seu like, manda esse vídeo para aquele seu brother que gosta muito de série, para aquela sua amiga que é viciada nesse tipo de série. E se você odiou, discordou da minha lista, comenta aí também, vamos fazer uma listona aí grande, quero muito saber qual é o top 10 de vocês, o top 3, enfim. Capricha aí nos comentários, porque nós estamos chegando agora na medalha de ouro. Você já sabe, né? Não tem como deixar de fora dessa lista. Se a gente tá falando de morte, tem uma série que sabe fazer isso como nenhuma outra. Sim, primeiro lugar vai para Game of Thrones. Gente, Game of Thrones é a última grande série evento que a gente já teve, né? Nenhuma outra série, nem The Last of Us agora, que eu comecei falando sobre ela aqui nesse vídeo, nenhuma outra série, por mais sucesso que tenha feito, conseguiu causar o fenômeno coletivo que foi Game of Thrones, que era de juntar as pessoas todo domingo, 10 horas da noite, em suas casas ou nos bares, para assistir e acompanhar os eventos dessa trama, baseada no livro do George R.R. Martin. E um dos fatores que tornam esse universo tão fantástico e tão intrigante é que ele é realmente cruel, ele vai punir qualquer pessoa que tenta ser minimamente boa, minimamente empática, essa pessoa vai pagar, ela vai morrer, e a gente aprende muito cedo que não dá pra gostar de ninguém em Game of Thrones. Essa série tem uma lista de mortes infinita, né? Que várias mortes foram muito impactantes. Eu anotei até aqui algumas. A morte do Ned Stark. Essa daqui é pra machucar mesmo. Ela já é pra ensinar com o que a gente tá lidando. A morte do Joffrey, que é uma morte aí que juntou a galera, uma comoção geral, a gente comemorou muito. A morte do Oberyn, que foi muito chocante, né? O Pedro Pascal aí de novo, morrendo de uma forma extremamente dolorosa. A do Hodor, né? Que é Hold the Door, aquela coisa, cara, muito louco. E o jeito como essa morte é construída e essa coisa de voltar no tempo. Cara, muito louco. Genial. A gente tem o episódio em que a Cersei queima todo mundo lá no septo de Baelor, né? Que tem a Marjorie, tem o Alto Pardal, todo mundo morre lá. Extremamente cruel e pesado esse plano da Cersei aqui, mas que também culmina na morte do filho dela, o Tommen, que se joga da janela. Também muito pesada essa morte. Enfim, eu posso ficar a tarde inteira aqui falando e fazendo uma lista só de Game of Thrones. Talvez eu faça um dia, não sei, mas hoje nós temos que falar sobre o momento de maior comoção da história das séries, eu diria. Eu acho que não consegui lembrar de nenhum outro momento que gerou tanta repercussão depois que esse episódio foi ao ar, tantos reacts, tantas discussões. Estou falando do Casamento Vermelho. Só para contextualizar, a gente está falando aqui da cerimônia de casamento do tio do Robb com uma Frey, né? Uma mina lá da casa Frey. O Robb estava jurado para casar, tinha uma promessa dele casar com uma pessoa da casa Frey. Lembrando que lá em Game of Thrones, os casamentos, eles têm, né, são acordos políticos e que essas promessas
tradicionalmente não devem ser quebradas, principalmente com uma família como a Frey, que é um bando de filha da puta, desgraçados, malditos, mas eles se apaixonam por uma camponesa de uma família simples e tal, e resolveu seguir o coração, resolveu seguir o amor, e a gente sabe o que acontece quando as pessoas fazem isso em Game of Thrones. Nessa cerimônia de casamento ali do tio, ele tá curtindo, dançando com a esposa que está grávida, clima festivo, coisa tá linda, até que os músicos começam a tocar The Rains of Castamere, uma música que ela simboliza a casa Lannister, né? Ela conta uma história sobre os Lannister vencendo uma rebelião, ela simboliza a vitória da família Lannister. Então, quando a Catelyn escuta as primeiras notas de Rains of Castamere, que são aquelas notas ali de um violoncelo, uma coisa pesada já, meio fúnebre, ela já sente que tem alguma coisa errada, você já fica desconfortável na cadeira, porque a gente sabe que os Lannister sempre pagam as suas dívidas. A Catelyn está sentada ao lado do Roose Bolton ali, que é uma outra família também de filhos da puta, a gente vai aprender isso ao longo da série. Ela puxa a manga do Roose e vê que ele tá usando uma cota de malha, isso significa que ele tá pronto pra batalha, tá pronto pro combate. Ela junta essas duas informações e ela sabe que algo muito ruim está por vir. Depois disso, começa o massacre. A primeira pessoa a morrer é a esposa do Robb. Eu não vou descrever como isso acontece, mas é uma coisa inimaginável, assim, terrível, extremamente traumática. O Robb vê isso e a última coisa que ele vê, porque ele começa a tomar um monte de flechada também. A Catelyn também toma flechada, ela se esgueira ali, consegue rastejar e pegar a esposa do Walder Frey, né, que é o chefe dessa família Frey, numa tentativa desesperada de salvar o filho, que ainda tá vivo. Ela tenta negociar com o Walder e fala, olha, se você não libertar meu filho, eu vou matar a sua esposa. E ele fala, olha, eu arrumo outra, não tem problema. E aí, nesse momento, a Catelyn entende, então, que já era, não tem o que fazer. E para dar um último toque de crueldade, deixar essa cena ainda mais traumática, o Roose Bolton, antes de dar o golpe final ali no Robb, fala, os Lannisters mandam lembranças, e aí finaliza o Rei do Norte, e a Catelyn, então, mata a esposa do Walder Frey, dá um grito, dá um urro, que eu consigo escutar até hoje. Tem dia que eu tô aqui de boa e escuto a voz da Catelyn na minha mente, que coisa traumática. Foi duro, viu? Foi difícil demais rememorar esses momentos, mas não tinha como não colocar esse episódio e essas mortes aqui de Game of Thrones no primeiro lugar dessa lista maldita. E você que está assistindo aí, espero que esteja vivo, forte e que não tenha sofrido muito. Mas obrigado por você ter aguentado firme aqui comigo e relembrado esses momentos traumáticos. Peço mais uma vez que você se inscreva no canal. Quem sabe eu não faço uma lista 2. Tô pensando aí, talvez eu faça uma lista 2. Teve algumas que ficaram de fora. Quero muito saber, tô muito curioso para saber quais foram as mortes que mais traumatizaram você, as mortes de série que mais te impactaram. E a gente se vê num próximo episódio que eu espero seja um pouco mais leve. Esse daqui foi difícil. Vou embora triste agora. Valeu, gente.